Olá, como vai? Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Questão de Ordem e hoje o nosso convidado é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, o Marcelo Bertoni, que é também presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Durante o ano passado e boa parte desse ano, Marcelo foi o representante do setor nas audiências de conciliação no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal das terras indígenas, lei que já foi aprovada no Congresso Nacional e que foi contestada no Supremo e que agora, depois dessas audiências de conciliação, volta ao tema. Marcelo, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo espaço mais uma vez, de extrema importância, né, a comunicação com os nossos produtores e também com os ouvintes. Obrigado, Valteno. Pois é, apesar de ter sido aprovado como lei no Congresso Nacional, essa lei está sendo contestada. Aí houve... Quantas audiências mesmo vocês fizeram? Nós fizemos 22 audiências, mais ou menos 140 horas de negociação. 10 meses que durou, eu vinha todo domingo, toda segunda participava da audiência, na terça levava para a frente parlamentar. Resultou no quê? Resultou dos 96 itens que veio da proposta do gabinete do ministro Gilmar Mendes, nós conseguimos consenso em 40. Metade. O resto praticamente sem consenso nenhum. E a AGU nessa última agora tinha a obrigação de trazer uma proposta de como que eles iam fazer as compras das áreas, né? Um cronograma. Que nós estamos brigando, eu estou brigando assim, a gente lá, a federação, a gente briga porque os produtores estão querendo, estão tudo ansiosos, porque como é que vai ser feito? A gente tem falado muito pela temporalidade, e eu falo isso todas as vezes, temporalidade. Quem está mais antigo com o problema? Não dá para chegar agora e querer resolver, deixa o outro para trás e vamos pegar daqui para frente. Eu não acho justo. Então eles ficaram de trazer uma proposta e acabou que não trouxe. E aí ficaram de apresentar para o ministro e botar nos autos até sexta-feira. Então, quer dizer que nós não estamos sabendo ainda qual vai ser a proposta. Eu sempre falo que é o seguinte, qualquer coisa que venha agora da AGU é muito pouco. Primeiro, porque a gente sabe que é um governo que não tem recurso. Então, assim, o que vai pagar? Eu acho que não quis ter o desgaste da discussão realmente dentro. Acho que foi até propositadamente. Isso é um sentimento que eu tenho, que a FUNAI e eles fizeram de propósito para não ter um embate maior no dia que colocasse uma coisa pífia. Para quem está nos assistindo, para a gente poder entender melhor essa questão do marco temporal, a gente fala marco temporal, isso significa uma discussão em torno da qual há um debate sobre pontos de vista. O setor agropecuário entende, e não só o setor agropecuário, há outros setores também, de que só são terras indígenas aquelas ocupadas originalmente por eles e por outros povos que habitavam o Brasil até a data da promulgação da Constituição de 1988. Ocorre que o Supremo, num julgamento, entendeu que não, depois de ter voltado atrás em outras compreensões, como o caso de Raposa Serra do Sol, mas dizendo que os indígenas poderiam a qualquer tempo e em qualquer lugar reivindicar terras. Isso gerou uma reação do Congresso que aprovou uma lei. Recorreram ao Supremo, aconteceram as audiências de conciliação. Você considera que o resultado do que foi feito até agora é positivo? E é positivo em que ponto? O marco temporal, esse a gente não conseguiu, ele ainda tá na nuvem, né? Vamos dizer assim. Na verdade, ele está valendo hoje porque ele está na lei. A lei que a gente aprovou. Mas, como não tinha consenso dentro da Junta de Conciliação, não foi nem discutido, porque para nós era uma coisa muito difícil de discutir, para os povos originários dos indígenas também. E eu sempre falo, não é que os indígenas vão perder direito, porque o Estatuto do Índio, no artigo 26, fala a qualquer tempo eu posso criar novas aldeias. Eu não posso fazer o que eles estavam fazendo. Aumentando as que estavam já consolidadas, e isso a Constituição veta, você não pode aumentar a área, e você pode fazer novas áreas para você comprar e pagar. Desde que esteja comprovado por meio de laudos que ali habitavam. Exato, por meio de laudos antropológicos, que muitas das vezes aí que os advogados derrubaram vários laudos, porque tinha vários atos nulos, para dizer melhor,
E começou toda essa briga jurídica que nós temos hoje aí no país. E aí o STF também teve uma participação muito importante nisso, porque durante 30 anos não se cumpriu nenhuma reintegração de posse, isso eu falei lá dentro do STF, e que eles deram essa força maior para que acontecesse todas essas invasões, ou retomada, como eles falam, e dando essa insegurança jurídica no país. Então, isso estava sendo discutido, a gente colocou isso na proposta, também não foi aceita, retiraram essa proposta. Então, assim, a discussão maior, nós discutimos pontos que eram, falar um termo mais delicado, para não ser tão... eram ocultados pela FUNAI e quando chegava lá na frente já estava o laudo pronto. Agora não, agora nós vamos ter o seguinte, vai estudar? Vai ter que estar o município, vai ter que estar o Estado, eu posso pôr um cara meu, você tem que me avisar com 15 dias de antecedência, aonde você vai, eu quero que grave, tem que ser gravado. Então, a gente tem que ter uma clareza em tudo que está sendo feito. E isso que nós sempre pedimos. Então, isso nós conseguimos nesses 40 itens que nós discutimos. Mas o que é importante dizer, Valteno, que não está pacificado. Foi uma decisão... Não está porque são muitas áreas reivindicadas. É isso que eu estou falando. Por exemplo, quando você fala de ampliação de áreas ou pedido, nós estamos falando de 500 pedidos disso aí, e nós estamos falando de se hoje os indígenas as terras indígenas ocupam 14% do território nacional, se todas as reivindicações que estão sobre a mesa da FUNAI forem atendidas, essa área passa para quanto mesmo? 28% do território nacional. Abrangendo, inclusive, áreas de produção consolidadas com agricultura e pecuária. No meu estado, principalmente, são as áreas hoje em maior produção. E aí eles querem que entreguem e volte a ser mata. Gente, não tem como voltar a ser mata. Mas todos os indígenas querem isso? Não, nós temos um grupo de indígenas, e isso é importante dizer, que eu acho que isso também, para o STF, foi importante, você trazer todas as etnias, porque você tem na mesma etnia um grupo que está com a PIB, que viaja o mundo inteiro. Que é a Associação dos Povos Indígenas, que defende... Que está viajando o mundo inteiro dizendo que não tem que produzir, que não tem que fazer nada, enquanto os patrícios deles ficam lá nas aldeias sofrendo. Sofrem com falta d'água, com falta de saúde, tudo, e que quer plantar, e quer produzir, quer sair da miséria que eles estão. E é isso, esses nós estamos apoiando. Esse foi o grande ponto, você acha que deixou claro nessa história, mostrar que isso não é uma pauta comum entre os próprios indígenas. Exatamente. Eu acho que esse ponto foi importante porque quando se falava em índio, você faz todos os índios do Brasil são iguais. E o que vinha na mente deles era que são todos os índios lá, aqueles que são povos que ainda não foi descoberto, são os índios nus, que estão de arco e flecha. Eu falo, a melhor fala que eu ouvi lá dentro foi do indígena do Xingu, que chegou e falou, olha, eu tenho 2.000 bocas para alimentar todos os dias. Você acha que é fácil eu sair e caçar proteína para os meus filhos? Se eu errar a flecha, meus filhos não comem, ninguém come a proteína. E aí fica comendo biju. Eu tenho o maior déficit de inteligência das minhas crianças e de crescimento, porque não como proteína. Uma área gigante lá. Exatamente. Então ele falava assim, se eu andar 10 quilômetros eu não volto para casa, eu tenho que dormir no mato. Isso foi importantíssimo. Porque a gente não pensa dessa forma, você não vê essa realidade acontecendo, né? Eu mesmo não sabia. Até um dia que me surpreendeu também, aí você vê que a gente é leigo, quando o Raoni foi lá e começou a falar, teve umas 3, 4 ocasiões que ele bateu na mesa muito duro, e eu perguntei para vários índios que estavam do meu lado, falei, o que ele está falando? Os índios falaram, eu não sei, nós temos 315 etnias e 305 línguas. Eu não entendo o que ele está falando. Então, assim, foi importante isso, porque muitas das vezes a gente não pensa assim. E só para você ter um dado, quando a gente começou a discussão com a FUNAI, a primeira coisa que nós perguntamos para ele, quantas áreas são requeridas? E aí? Aí, 514 tem no site da FUNAI. E aí eles não falaram. Até o final, foram 10 meses pedindo. Todo mundo pediu. Até então, nós já sabemos que tem quase 800 áreas requeridas. Então, das 513 ou 514, já subiu para 800 e poucas áreas.
E nós não temos o número, porque nem para os juízes a FUNAI entregou. Então, assim, você pasma porque você não tem um parâmetro. E aí eu sempre falo também outra coisa, são 1.700.000 indígenas hoje cadastrados no IBGE. E você tem 687, aldeados, se eu não me engano, aldeados, com 14% do território nacional, e querem 28%. E aí, outro dado importante dizer, naquela negociação que nós fizemos em Antônio João, eu sempre disse que precisava os indígenas produzirem. E a FUNAI disse que não, que lá tem que virar mato. O que aconteceu lá no meu estado há pouco tempo atrás? Eu trouxe essas reportagens e larguei para os nossos juízes. Foi preso agora um indígena que vinha com um cavalo com 560 quilos de maconha. Porque do outro lado é a aldeia paraguaia, que já a gente sabia pela inteligência, e esses dados estão dentro do STF, porque foi o nosso secretário de segurança que passou a inteligência, que lá era ponto de atenção por tráfico de droga. Lá já tinha sido apreendido a maior quantidade de maconha do meu estado, onde balearam um policial que perdeu a perna. Aliás, parece que no presídio de Mato Grosso do Sul também tem indígenas paraguaios presos e condenados por isso. 571 indígenas naquela época presos, que era o número que eu tinha de indígenas. No meu estado é a maior população carcerária indígena do Brasil, porque o meu estado também tem isso. E cujo crime principal era tráfico. Tráfico de drogas, estupro de vulnerável, estupro e roubo. E aí o que acontece? Isso não é porque é indígena, a gente tem que deixar claro aqui. Só pra exatamente, isso claro, quer dizer o seguinte... Esse tipo de situação que a gente vive no Brasil, fundiária, alimenta esse tipo de crime. O que a gente fala? A gente tem também pessoas que cometem todos esses crimes na branco, sem ser indígena. A gente tem todos esses. Eu não estou dizendo que isso é bom, não. Até porque tem uma terceira maior população carcerária do planeta, né? O que eu estou dizendo é que a gente precisa dar para eles condição deles trabalharem e ganhar o dinheiro dele honestamente. Porque, fora isso, eles desmataram, arrancaram madeira para vender, porque, gente, se eles já estão inseridos na nossa cultura, o meu estado e vários estados que são produtivos, eu não estou dizendo dos índios que não têm contato, eu não estou dizendo com os índios que estão lá para cima da Amazônia, que não querem ter contato e não querem fazer, mas esse grupo de indígenas que estão para baixo, nesses estados nossos, que já estão inseridos na nossa cultura, eles querem ter a mesma coisa que nós temos. Eu vou pedir só um intervalo, Marcelo, para continuar o papo, porque eu quero perguntar depois para o Marcelo, ele vai responder para a gente. Em caso de, assim, o que foi o resultado também das discussões sobre o marco temporal lá no Supremo, como é que o produtor rural vai ser indenizado, se vai ser à vista, que dinheiro, como é que vai ser isso? Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com Questão de Ordem, hoje conversando aqui com Marcelo Bertoni, que é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul, foi o representante do setor lá nas audiências de conciliação no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal das terras indígenas. No último bloco a gente estava falando dessa situação que acaba alimentando o crime entre os indígenas nessas aldeias, porque principalmente desses espaços que ficam próximos à fronteira, como é o caso do seu estado. Sim, o que a gente está propondo, e foi proposto isso, que fizesse essa regularização, que o indígena pudesse usar a terra dele, se fosse o caso de fazer uma parceria para ajudar a comunidade, que é o que os índios parecis fazem hoje, eles aprenderam a produzir com os brancos, compraram os maquinários dos brancos, porque eles não têm como fazer financiamento, e eles aprenderam a plantar. Eles plantam 20 mil hectares que faz um prolabore para todos da aldeia. E é a principal fonte de arrecadação do ICMS do município de Campo Novo, do Parecis, no Mato Grosso. E quem trabalha ganha mais, quem não quer trabalhar naquele processo ganha um prolabore menor, mas ganha. E isso que nós estamos querendo implementar nessas áreas do meu estado, que já são abertas. A área de Antônio João tinha área de lavoura. Por que não pode ter uma parceria, que dessa parceria a gente possa construir uma escola, possa construir poço de água, possa fazer infraestrutura dentro das aldeias? Então, isso que eu não concordo com a FUNAI. Eu não posso concordar. A partir do momento que eu vejo, e você foi no meu estado, e viu as aldeias, eu sempre dou a aldeia de Dourados e Itaporã.
Pô, não tem coleta de lixo. Eu tenho vídeo que nós fizemos lá das crianças brincando em cima desse lixo todo que está lá. E isso é justo? Não é justo. E por isso que eu estou com um grupo de indígenas do Brasil inteiro, de todas as etnias praticamente, querendo que a gente apoie e estamos proporcionando eles vão criar uma cooperativa que chama Agroindígena, para o Brasil inteiro, para eles reivindicarem esses direitos também. Então, e isso não foi discutido dentro da Câmara de Conciliação, eles não deixaram a gente colocar. E mesmo com os indígenas pedindo, porque foi ouvido a PIB, um grupo de índio deles, e foi ouvido o outro lado. Mas não se colocou a discussão, só colocou que eles podem implantar desde que seja para subsistência, eles têm que avisar a FUNAI. Então, assim, um monte de coisas que a gente podia ter avançado. E isso foi uma fala minha lá também. Nós acompanhamos tudo isso aqui, Marcelo, mas tem um ponto agora que, bom, essa questão do marco temporal, eu acho que a gente se esgotou com isso, não tem segurança jurídica, a gente vai viver. Agora, uma vez que o Estado, ou a FUNAI mesmo, enfim, que a FUNAI tem esse poder todo de dizer é terra indígena, e aí o produtor terá que sair, ele vai sair em que condição? Então, o que nós colocamos lá é indenização justa e prévia, que isso veio já desde o voto do Alexandre de Moraes. Quando ele fez o voto dele, ele colocou indenização justa e prévia. E daquele voto dele fez repercussão nos outros ministros. Então, hoje, o que nós temos lá? A primeira, em dinheiro, em TDA ou em precatório. E que os precatórios fossem extrateto. Mas as benfeitorias pagas à vista, né? Exatamente. A nossa intenção é que, pelo menos, as benfeitorias sejam pagas à vista. Ainda não foi... À vista em dinheiro. Isso não foi construído. E a terra em precatório? A terra em precatório, que eu acho que entre o TDA e o precatório é o melhor precatório. Vamos entender aqui. Precatório é aquele título que o governo te dá e você recebe conforme orçamento, essa coisa toda. Só que você pode negociar com qualquer banco. Sim, porque banco é uma dívida garantida. É uma dívida e a garantida. TDA? O TDA vira 20 anos para você receber, não recebe. Ninguém compra TDA hoje mais. O precatório demorava muito tempo a pagar, agora nem tanto. O precatório você pode fazer que nem foi feito em Antônio João. Os precatórios têm que ser pagos até 2026. Então, obrigatoriamente, tem que ser pago, porque foi uma decisão judicial. E qual o papel do Estado e do município nessas negociações? Eles estão discutindo ainda, porque a União queria que os estados pagassem a metade das indenizações. E o Estado entende que não era obrigação dele, porque quem recebeu foi a União. Então, o nosso Estado, na época, colocou 16 milhões e estão discutindo até hoje o que vai ser a parte do meu Estado. Se for mais do que o que ele deu, provavelmente vai ter um outro acordo entre Estado e União, e aí já não entra o produtor, para que seja depositado mais algum valor. Mas em precatório, né? Não, quando o Estado paga para a União, pagou em dinheiro. E esse dinheiro foi direto para o produtor. Tá, mas eu falo assim, no geral, como é muito dinheiro, eu acredito que... Eu tinha visto várias contas sobre quanto que custaria isso para a União. É trilhão, né? Não, a gente brinca que é o seguinte, a gente arredondou as áreas indígenas que nós sabemos que estão no site da FUNAI, eu tenho esses números. São 9 milhões e pouco, mas arredonda para 10 milhões de hectares. E aí você bota o preço do Rio Grande do Sul até no Amazonas. Se você botar aí 30 mil reais por hectare, que não é nada fora, porque você tem terra lá para baixo de 100 mil, 150 mil reais o hectare. Um terço, você é 300 bi. Ponto. De terra nua. E as indenizações ainda vêm em cima das benfeitorias. Bom, sabe que o governo não tem dinheiro, o governo não tem... Para o seguro rural não tem 4 bi, então imagino que vai vir, né? Eu só para encerrar essa questão indígena, então nós não temos questão ainda tem insegurança com relação ao marco temporal, insegurança como que vai pagar, e essa questão da reintegração de posse, que não é só a questão indígena, é questão também de invasão de terra pelo MST, essa coisa toda, que esse governo deu uma relaxada um pouco nessa história, quer dizer, tem uma política, aqui ninguém está criticando a ideologia daquela, mas de qualquer forma... É a falta de segurança. É a falta de segurança jurídica, porque você tem uma reintegração que é dada por um juiz, é imposta por um juiz
e você não tem o cumprimento dessa integração, porque o próprio governo manda a polícia, que é a Força Nacional, para poder dar proteção ao invasor. Vou te dar um exemplo. Você teve em Douradina. Tem uma propriedade em Douradina que o produtor entrou com a reintegração de posse em julho e diz o seguinte: eu não quero que retire os índios. Você coloque ele em 15 hectares de reserva legal minha e me deixe plantar. Beleza, foi acatado em primeira decisão, veio para a segunda instância. Aí a segunda instância disse que tinha que fazer uma junta de conciliação, porque os tribunais hoje têm essa junta de conciliação. Foram feitas 3 reuniões de junta de conciliação. Isso foi em agosto, ou ele tinha que plantar em setembro. Nós estamos agora em junho e não se realizou isso. Aliás, já julho, porque esse programa, entrevista já também em julho e não foi realizado. Não foi realizado. E o produtor estava com a semente comprada. Como é que paga tudo isso? Quem vai pagar esse dano para o produtor? Ninguém paga. E não se cumpre reintegração de posse. E isso porque ainda não chegou no Supremo. Nós estamos em segunda instância, essa discussão, com toda essa Câmara de Conciliação, já vai ser um ano praticamente da decisão dada e não cumprida. Mudando de assunto, no momento que nós estamos gravando essa entrevista, Marcelo, o governo está fechando as contas do Plano Safra. A CNA parece que me pediu, acho que foi de 590 bi, né? Parece. 594. Né? 594 bi, 593, mais um seguro rural de 4 bi. 4 bi. O governo cortou o seguro rural. Que era de 1 bi. Que era de 1 bi, cortou metade. Mais da metade. Cortou mais da metade. Como é que a gente vai... Você está sentindo... Eu tenho conversado com presidentes de associações de soja, milho, está todo mundo desanimado, dizendo, a gente não sabe se vai ter ampliação de área e nem sabe se vai ter a mesma área de plantio. Como é que está o apetite lá no seu estado, hein? Com o mesmo problema. Uma das questões para nós, assim, que a gente vê que esse governo erra, é porque ele tem certeza no número que ele fala e que não é verdadeiro. Que 70% da comida é produzida pelo pequeno produtor, e não é verdade. Então, o que acontece com isso? Ele está pegando os outros que precisava plantar, e isso pode gerar uma inflação lá na frente de alimentos. Porque quem precisa desse recurso é em torno de 30% da agricultura. O resto é financiado por particular e por quem tem recursos próprios, não é o governo. Só que o governo entendeu que ele tem que financiar o pequenininho, mas o médio, que está aí com perdas de safra, o próprio Rio Grande do Sul está de novo dentro d'água. E até hoje não foi nada de recurso para eles, não resolveu o problema do Rio Grande do Sul. E sem falar com esses juros, né? Aí eu tenho alguns estados com problemas que nem o meu, o sul do meu estado, estão se falando em securização de novo. O Paraná, um pedaço que é vizinho do meu estado. Aí você tem Goiás falando a mesma língua. Eu falei, gente, mas espera aí, vocês acham realmente que isso vai acontecer neste governo? Se não aconteceu até agora com o Rio Grande do Sul, que está todo mundo empenhado para resolver o problema do Rio Grande do Sul. Então, eu não acredito mais em nada que sai desse plano safra, se vai vir o dinheiro realmente, se esse dinheiro vai estar disponível, porque não adianta sair e não estar disponível. Não está acessível. E com juro nesse, porque não é todo mundo que tem coragem de tomar dinheiro. Vai chegar a dinheiro. 18%, 19%, dependendo da situação. Até mais. E aí tem o produtor sempre culpado por inflação, né? Aí vai dizer que não, a culpa é nossa, porque nós não plantamos. Mas acontece o seguinte, eles têm tanta confiança num dados que eles inventaram da cabeça deles, eu não estou dizendo que o pequeno não produz, mas eu estou dizendo que é em torno, acho que de 4%, 5%, que o resto é produzido do médio grande, e não é só para exportação, porque eles falam que o grande, tudo para exportação. Se eu abato uma reis, eu tiro o couro dela e eu boto dentro do frigorífico, tudo é carne, gente. Não tem como eu falar que isso aqui é o pequeno produtor, esse aqui é médio, então isso aqui eu só vou exportar, isso aqui eu vou vender aqui dentro. Isso não existe, essa conversa. Então é muito difícil você desmitificar o que o governo fala, mas a gente tem números técnicos e dados para fazer isso. Não dá para dizer que esse aqui, essa soja aqui é só desse aqui. Quando joga naquele armazém imenso, que é os nossos armazéns que compra, Bunge, essas multinacionais, não tem como você dizer
porque essa aqui é do bairro margem e essa aqui é do pequeno produtor, é tudo uma soja só. Nós estamos chegando ao final, Marcelo, vou te fazer uma pergunta. Você é otimista, apesar de tudo? Sempre, o produtor é sempre otimista, porque se não fosse, não plantava a próxima safra com o problema que nós estamos tendo. O produtor é resiliente, sempre foi e sempre será, porque isso é uma característica nossa. É a característica nossa. Por mais que nós apanhamos, que nós batemos, nós sabemos a importância que nós temos de produção. Alimentamos o país. Não só o país, né? E isso, o mundo. Pode falar o que quiser. Se não tiver agricultura, não tem café da manhã, não tem almoço e janta. E nós temos um defeito de fábrica, que o meu amigo Gedeão fala. Nós temos que comer. Infelizmente, nós estamos com a cabeça perfeita, o cérebro... Deus fez uma máquina perfeita. Só tem um problema, tem que se alimentar. E quem faz isso? O produtor. Marcelo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. O tempo foi curto, né? Tinha mais para conversar, mas eu acho que deu para dar uma noção geral para o nosso telespectador sobre quais são os desafios que a gente vai enfrentar pela frente. Eu que agradeço mais uma vez, vamos continuar brigando aí, voltando, inclusive por essa securização, apesar de não acreditar, eu sei que tem muito produtor precisando. E também sobre o marco, eu sou dessa comissão que eu sempre brinco, é a comissão que só tem assunto bom, assuntos fundiários, questão de unidade de conservação, quilombo, indígena, regularização fundiária da Amazônia, só tem coisa boa. Tudo que o Brasil precisa melhorar e a gente agradece você aqui e também a você que acompanhou de casa a entrevista com o Marcelo Bertoni, presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul, Agricultura e Pecuária, que bateu esse papo com a gente aqui, principalmente sobre o marco temporal. E a gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.